A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos estar comentando a lição de número 11, que tem por título O Reinado de Ezequias. O textuário nos diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5, verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Amém? Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 ao 3, versículos 13, versículos 28, 29 e também o capítulo 19, versículos 1, versículos 5 ao 7, versículos 15, 16, 20 e 21. Vamos para a introdução para ganharmos tempo. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na obra e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Meus irmãos, estamos chegando já ao fim. Na lição passada, se estudou acerca do cativeiro de Israel, o reino do norte. E agora nós vamos estudar acerca de mais um rei do sul. Este rei se chama Ezequias. Ele não pode ser confundido com o profeta Ezequiel. Esse rei Ezequias foi um dos melhores reis que já reinou sobre Judá. Nós sabemos que no Reino do Norte, todos os 19 reis que reinaram lá, nenhum foi bom. Nenhum levou o povo a adorar a Deus. Mas no Reino do Sul, que foi 20, houve alguns bons e alguns ruins. Alguns que levavam o povo a adorar a Deus. E um deles é o rei Ezequias. Este rei, ele levou o povo a buscar a Deus. Ele fez muitas reformas religiosas. Ele incentivou o povo a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então, nesta lição, nós vamos estudar acerca deste rei, não do norte, mas do sul. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 1. O justo reinado de Ezequias. Número 1. Um rei reformista. Meus irmãos, conforme eu disse na introdução, este rei fez muitas reformas religiosas. Era preciso, era necessário, porque geralmente a maioria dos reis, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles criavam ídolos, levantavam postes ídolos, eles faziam imagens de escultura, eles levavam o povo a se prostituir. Então, quando vinha um rei bom, ele tinha que mudar tudo isso. E ele mudou muitas coisas em Jerusalém. Muitas. Uma que me chama muita atenção é que esse rei Ezequias, ele foi o rei que mandou destruir aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Veja, depois de muitos anos em que Moisés levantou aquela serpente no deserto com um propósito bom, direcionado por Deus, todo mundo conhece a história, houve um período em que essa serpente de bronze levou o povo a oferecer incenso a ela. Então, como esse rei Ezequias, ele era um rei reformista, ele mandou destruir aquela serpente. Essa reforma me chama a atenção. Tantos reis que reinaram e eles deixaram ali aquela serpente como uma pedra de tropeço para Israel. O povo oferecia incenso para ela e agora vem o rei Ezequias e manda destruí-la completamente. O número 2 vai falar acerca da purificação
dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Outra coisa muito importante que esse rei fez é levar o povo a se consagrar, a consagrar a casa de Deus. O povo havia se corrompido, o povo havia profanado o templo, de tal forma que, no passar dos anos, o templo ficava todo cheio de fendas, de brechas. Então, o rei, ele mandou o povo se purificar, se consagrar, e também o templo. Então, veja que era um rei muito bom. Veja que era um rei que queria agradar ao Deus. Porque se você me pergunta neste momento, qual é a vontade de Deus para nós? A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é a santificação. Muitas pessoas querem saber qual que é a vontade de Deus para as suas vidas. Essa é a vontade de Deus, a santificação. Que nós venhamos nos santificar, nos purificar de todo o mal. E também a casa do Senhor, não é verdade? E foi exatamente isso o que o rei Ezequias, ele convocando ali os sacerdotes e os levitas, eles então começaram a purificar o templo. Amém? Número 3, a adoração nacional. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus antecessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. E agora, além desse rei fazer várias reformas, além desse rei purificar o templo, ele agora está levando o povo a adorar a Deus. Isso é muito bom, isso é muito lindo e maravilhoso. É tão bom quando você vê um pastor que tem uma visão de direcionar o povo à verdadeira adoração. É tão bom quando você vê um pastor que fica na Bíblia e que não se adapta a esses modismos que existe hoje, mas que ele fica na palavra e leva o povo a adorar a Deus como se deve adorar. Da mesma forma que o rei Ezequias, ele levou o povo à casa do Senhor para que eles pudessem adorar o Deus verdadeiro. Não ia adorar a Baal, não ia adorar a Azera, não ia adorar a Belzebu, nenhum outro Deus, a não ser o Senhor Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É isso que nós devemos fazer, levar o povo a adorar a Deus, levar o povo à verdadeira adoração. É tudo o que Deus quer, meus irmãos. Amém? E essas foram algumas das coisas boas que o rei Ezequias fez, né? E o tópico de número 2 vai nos dizer: Senaqueribe invade Judá. Número 1. As ameaças de Senaqueribe. Meus irmãos, todo mundo conhece muito bem essa história, né? Que o rei Senaqueribe ameaçou, né? E aqui no tópico de número 2 vai falar acerca disso. Então eu quero resumir esse tópico de número 2 falando acerca dessas ameaças do rei Senaqueribe, aonde ele enviou ali algumas cartas ameaçando o rei. Ele queria cercar a cidade de Jerusalém, mas o rei Senaqueribe ameaçou um rei diferente. O rei Senaqueribe mexeu com um rei diferente, diferente dos demais reis que ele ameaçou, diferente dos demais reinos que ele ameaçou. Esse rei Ezequias tinha comunhão com Deus. Além do rei Ezequias, meus irmãos, ter plena comunhão com Deus, ele tinha um amigo chamado profeta Isaías. Ele contou ao profeta Isaías as ameaças de Senaqueribe e o que eles fizeram foram orar. Como é bom você ter amigos espirituais, amigos que vão lhe ajudar, porque nós temos que ter dois tipos de amigos.
Aqueles que você vão agregar alguma coisa na vida deles e aqueles que eles vão agregar alguma coisa na sua vida. Não podemos ter outro tipo de amizade a não ser esse. Ou você acrescenta alguma coisa boa na vida dele, ou ele acrescenta alguma coisa boa na sua vida. Se a sua amizade não tem isso, corte ela logo. Seja apenas conhecido. A paz do Senhor, amém, pronto. Mas essa amizade do rei Ezequias com Isaías era dessa forma. O rei Ezequias sempre tinha algo para acrescentar na vida de Elias. E Elias sempre tinha algo para acrescentar na vida do rei Ezequias. E eles foram orar. Aleluia! A Bíblia diz que o rei Ezequias pegou essas cartas porque o rei Senaqueribe ameaçou 2 vezes. Ele enviou cartas. Ele pegou essas cartas e levou para o templo e mostrou para Deus e disse: Deus, esse rei não está ameaçando a mim. Esse rei está ameaçando a ti. Esse povo não é meu, esse povo é seu. É como Saulo. Saulo perseguia os cristãos, ameaçava os cristãos, levava algum deles presos. Só que ele estava fazendo isso contra o próprio Cristo. Quando Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo o povo de Deus, mas na verdade, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Então aqui da mesma forma, o rei Senaqueribe, meus irmãos, estava ameaçando o próprio Deus. E o rei Ezequias fez certo em levar essas cartas ao templo e dizer: Senhor, tome essas ameaças nas tuas mãos. E Deus então, meus irmãos, enviou a resposta, usando ali o profeta Isaías para dar, uma resposta ao rei. Aqui no tópico de número 3, vai falar acerca da oração do rei e o livramento do Senhor. A oração de confiança. Alguém que confia em Deus. Alguém que crê no Deus pelo qual ele serve. Esta foi a oração do rei Ezequias. Ele orou com tanta confiança, porque quando nós orarmos, devemos orar com confiança, crendo na mão poderosa do Senhor nosso Deus. E ele orou, e Deus respondeu. Meus irmãos, a Bíblia nos incentiva a orar. E a Bíblia também nos diz que Deus responde às nossas orações. Então, Deus respondeu a oração do rei Ezequias porque foi uma oração com confiança, E Deus, usando o profeta Isaías, no capítulo de número 37, vamos ver a resposta do profeta Isaías ao rei, dando ali uma palavra de conforto para ele, dizendo que Deus iria livrá-lo. Por quê? Porque o rei Ezequias era um rei obediente, era um rei que temia a Deus. Meus irmãos, nós não precisamos de muita coisa, não. Às vezes você vê tantas pessoas oferecendo sacrifício a Deus, é muito bom, é válido, é lícito, mas antes de tudo isso, tem a obediência. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que Deus tem mais prazer em misericórdia, em obediência e amor, do que em milhares de sacrifícios. E o rei Ezequias era um rei obediente à palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 28, nós temos ali as consequências, as bênçãos de quem obedece a Deus, não é verdade? E uma delas é receber o livramento de Deus. Se o seu inimigo lhe vier por um caminho, ele fugirá por 7. Essa é uma das bênçãos daquele que obedece. E o rei Ezequias obedecia a Deus. O que foi que Deus fez? Deus tomou essa afronta para si. Deus enviou um anjo apenas, um anjo, até o arraial onde estavam os soldados do rei Senaqueribe, e de uma só vez matou 185 mil deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sem que o rei Ezequias precisasse lutar, Deus pelejou por ele. Meus irmãos, que nós venhamos confiar no Senhor como o rei Ezequias.
que nós venhamos fazer coisas boas, como o rei Ezequias, boas obras, porque o Senhor nosso Deus, Ele vai nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Então, segundo os caminhos e as obras do rei Ezequias, Deus tratou ele com bênçãos, com livramento, com proteção. E assim será na minha vida e na tua vida também. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.